tua grandeza enchendo esse mundo, Senhor, como as ondas do mar, um grande tsunami varrendo as nações, inundando as nações, com o teu poder, com a tua luz, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas coisas que o Senhor está fazendo nesse dia, nessa geração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Teu povo hoje, nessa noite, reunido para te engrandecer, para lembrar dessa tarefa missionária. Muito trabalho para fazer nesse mundo, Senhor. Mas uma abundância da tua graça sobre o teu povo. Para espalhar essa fragrância de Cristo ao redor desse mundo. Obrigado, Senhor. Nesse momento queremos orar pelo país de Afeganistão. Hoje mesmo esse país caiu nas mãos dos radicais novamente. E como o Salmo 2 podemos rir, vendo a obra do inimigo, sabendo que ainda o Senhor está no trono. E nesse momento vamos orar um pouquinho, vamos levantar esse país de Afeganistão diante do Senhor, declarando o Senhor é o dono daquele país. Os únicos radicais que vão prosperar nesse país durante esse tempo vão ser as igrejas radicais. A igreja de Afeganistão, na infância, um bebê crescendo nas casas, crescendo no esconderijo. E nesse momento queremos juntar a nossa fé com todos os crentes daquele país, crendo num kairos, num momento divino. O que aparentemente vai trazer uma destruição àquele país, em vez disso vai trazer grandes vitórias no reino de Deus. O evangelho vai para todos os cantos daquele país durante esses dias, como um fogo, como uma luz se espalhando para as cidades, para as aldeias de Afeganistão. E nesse momento vamos levantar as nossas vozes. Talvez você está dizendo, eu não sei como orar sobre uma coisa assim. Vamos orar em línguas, somente falando essa palavra que significa tudo. Jesus, Deus é a minha salvação. Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, acima de todo poder e potestade, engrandecemos o teu nome, Senhor, sobre aquele país, Afeganistão, e cremos numa igreja fortalecida, uma igreja ousada, uma igreja que vai faltar nada nesse momento, que não vai faltar coragem, não vai faltar poder e ousadia. Vamos, gente, vamos não somente ficar assistindo minha oração, mas vamos levantar. A gente recebeu muito nesse culto já, mas é o tempo de dar agora, do nosso esforço, tirando do nosso interior, nossa oração melhor.
em prol dos nossos irmãos no outro lado do mundo. Afeganistão, Senhor, igreja crescendo, uma igreja pipocando ao redor daquele país. Eu não estou ouvindo as vozes dos santos orando. Eu sei com a máscara, às vezes abafam o som, mas vamos com intensidade nesse momento. Vamos para a Ásia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua mão sobre os líderes, sobre os pastores, sobre os crentes, sobre as famílias. Obrigado, Senhor. Oh, livramentos. O que está acontecendo? Aparentemente, uma coisa terrível vai se tornar algo maravilhoso através das tuas mãos, Senhor. Aquele país, clamando, o povo cansado do islamismo radical, um povo clamando, querendo a verdade, querendo a luz verdadeira, Senhor. Oh, aleluia! Secobrebe cacheiro da leco sobrebe, sebrebe checo horianasa. Oh, acheta barreca raça, até dentro da liderança do Talibã, pessoas recebendo Jesus, destinos sendo mudados, líderes se levantando com ousadia no Espírito de Deus para abençoar aquele povo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Oh, cremos, Senhor. Cremos no avanço da tua luz naquele país. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos sentar um pouquinho. Muito obrigado, gente. Que festa boa, celebrando o que Deus está fazendo nas nações. No grande continente de Ásia. Eu me sinto honrado com esse convite de compartilhar com vocês uma palavra num momento assim. Eu vejo como o Senhor está trabalhando com a igreja brasileira. Eu estou lembrando de alguns momentos em vários países da Ásia. E lembrando como o passaporte brasileiro traz uma alegria para aqueles oficiais na imigração. Oficiais severos nos países comunistas, nos países de acesso criativo. Você está chegando perto com o passaporte, para entregar o passaporte, esse oficial pode expulsar você do país, ele pode perguntar coisas difíceis sobre o seu propósito nesse lugar. E vendo naquela época, a Adriana estava ainda viajando com passaporte brasileiro, e aquele rapaz com chapéu assim, bem militar, vendo o passaporte brasileiro. E de repente um sorriso. Oh! Ronaldo! Ronaldinho! Dá para entender a época, né? Hoje em dia, Neymar. Os craques do Brasil. O passaporte brasileiro, bem-vindo em muitos lugares do mundo. Nas Filipinas, aquele rapaz na imigração, vendo o passaporte brasileiro e dizendo, eu amo esse país. Eu já viajei uma vez para celebrar, o bichinho, para celebrar carnaval, no Rio, com um amigo meu,
brasileiro. E ele continuou falando sobre o Brasil, o amor dele pelo país. Gente, o brasileiro tem portas abertas no grande continente. Ásia. Eu estou lembrando de um voo doméstico na Índia. E a moça, a atendente, dizendo para a Adriana, seu nome Souza, você vem de Goa, um estado dentro do país, dentro da Índia, porque tem muitas pessoas, muitos Souzas naquela parte da Índia. Por causa dos portugueses, por causa do colonialismo, vou colocar os dentes, gente. Às vezes trava. Mas na Ásia mesmo tem portas abertas para o povo brasileiro. Eu estou vendo, olhando para vocês, um exército. Talvez somente uma parte de nós vão para a Ásia, mas uma outra parte vai orar. Muitas vezes falando com a igreja subterrânea, naqueles lugares do mundo, eu pergunto, vocês precisam do quê? E normalmente os crentes vão dizer, oração. Fala para o povo que precisamos das orações de vocês. Não esquecem de nós, lembra de nós. Eu estou lembrando de um momento numa escola bíblica, escola bíblica subterrânea num país de acesso criativo. Eu estava ensinando a história da igreja. Cheguei àquela parte da história da igreja, a igreja perseguida no Império Romano. E chegou depois do almoço um rapaz ausente durante os primeiros momentos do treinamento. Ele chegou bem abalado. E a gente ouviu a história durante o fim da semana. Ele foi preso, a polícia maltratando ele, torturando ele. Ele saiu da prisão para voltar para o treinamento. E naquele momento eu não posso comunicar para vocês o sentimento. Eu estava pensando, eu vou ensinar para eles a igreja perseguida. Eu falei para os alunos, olha gente, talvez vocês vão me ensinar sobre a igreja perseguida. Mas nesse momento vamos entender que faz parte da história da igreja durante o tempo todo da igreja, quase 2000 anos, faz parte da nossa história. Na Ásia, faz parte da história. Mas algo que a gente aprende entendendo a trajetória do Evangelho no continente asiático, a gente entende que mais sofrimento, mais perseguição, mais crescimento da igreja. Cresce mais e mais e mais. E está acontecendo até hoje, está crescendo. E o Senhor, sim, Ele está reacendendo a luz naquele grande continente. Tem movimentos de crentes em todos os países, até Coreia do Norte. O país, não vamos usar a palavra país fechado, porque sempre tem uma brecha para entrar. Mas o país onde a igreja é perseguida, é algo muito sério ser crente naquele país. Mas a igreja está crescendo. E vai crescer ainda mais. E com as nossas orações, com as nossas contribuições,
o evangelho vai longe naquele continente, vai cobrir aquele continente. Mas não somente de joelho, não somente através das nossas finanças, mas vamos. Eu estou falando não somente com os jovens, mas principalmente para os jovens. Para os jovens, o tempo está chegando, gente. O tempo está chegando de sair do barco e andar nas águas. Andar no sobrenatural no continente asiático. Sair da zona de conforto. Indo para lugares novos. Novos para vocês, mas para Deus, Ele já chegou lá. Ele já está agindo. É somente chegar e identificar o que Ele já está fazendo. Tem muita coisa para fazer. Vamos ver nosso texto para hoje, nesse dia Verbo da Vida de Missões, Isaías 49, versículo 6. Um versículo que eu amo muito. Um verso profético sobre o servo, sobre o Messias, sobre Jesus, Yeshua, que significa Deus é a minha salvação. Versículo 6, Isaías 49, o Senhor vai nos ajudar nesse momento para entender algo da palavra dEle sobre o passado, sobre o presente e também sobre o futuro, nesse grande continente. Versículo 6, sim, diz ele, pouco, todo mundo, vamos dizer pouco, eu seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornarares a trazer os remanescentes de Israel. Também, todo mundo, vamos dizer, também. É um progresso, gente. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação, até, vamos dizer, até a extremidade da terra. Hoje à noite eu vou falar um pouquinho sobre o início do Evangelho naquele continente, a Ásia. Poucas coisas, comparado com o tamanho da tarefa, o tamanho do trabalho naquele continente. Um início pequeno, pouco, mas algo aconteceu ao longo do caminho, nos primeiros anos. Também a luz saiu da comunidade dos judeus para os gentios, e de lá para todo mundo, até a extremidade da terra. E falando da Ásia, estamos falando das extremidades da terra. Talvez você está dizendo nessa noite, mas tudo bem, mas Ásia tem algo a ver com minha vida aqui em Campina Grande? Eu vou dizer para você, desde o ano passado, a gente está lidando com o quê? E chegou de onde? De uma cidade chinesa chamada Wuhan, um vírus, bagunçando o mundo. Não podemos dizer que a Ásia não tem nada a ver com a minha vida. Já mexeu muito nas nossas vidas. Mas ao contrário, o mesmo vento trazendo o mal da Ásia pode carregar uma bênção do Brasil para a Ásia. E estamos soprando nessa noite, devolvendo uma bênção para a Ásia. Pouco, diz o Senhor, pouco, versículo 6, pouco eu seres meu servo, falando do Messias. Não é algo suficiente que essa salvação fica somente com os judeus.
pouco. Começou assim e deve começar assim. Lucas 24, versículo 47. Lucas 24, 47. Jesus, ressuscitado da morte, falando com os apóstolos, ele falou sobre um mandamento, uma grande comissão. Vocês vão. E diz assim, Lucas 24, versículo 48, diz assim: e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de onde? De Jerusalém. De Jerusalém. Estamos falando do início. A luz sendo acendida naquela cidade. A primeira cidade, Jerusalém. A cidade do rei Davi. A cidade do nosso rei, Jesus. Começou tudo naquela cidade. Começou o movimento, o avanço do evangelho, enchendo aquela cidade. Mas Atos 1:8, naqueles últimos momentos, antes da subida de Jesus, o que ele falou? Ele falou sobre não somente o começo, mas uma continuação da missão. Ele falou assim: está chegando para vocês um poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Lembra do Lucas? Começando em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria. Agora Jesus está canalizando os discípulos, os apóstolos para o norte, Judeia, Samaria. E depois, indo norte daquela cidade de Jerusalém, Jesus está dizendo, Judeia, Samaria, e até aos confins da terra. E podemos ver o crescimento do Evangelho ao longo do livro de Atos, o Evangelho chegando na cidade de Antioquia, e os gentios recebendo Jesus, e uma igreja nova se levantando, com mentalidade diferente, uma plataforma de foguete, lançando missionários como Paulo e Barnabé para outros lugares, Chipre, Turquia, o que é hoje em dia Turquia, para levar o Evangelho. Mas podemos ver um momento muito interessante, estamos ainda falando do pouco. É bem pouco que aí o Evangelho fica dentro das comunidades dos judeus. Mas na cidade de Antioquia algo aconteceu. O povo, quebrando aquela molde, saiu para os gentios e a mão do Senhor abençoou aquela obra. E a obra cresceu. Barnabé chegou, convidado pelos apóstolos em Jerusalém para fiscalizar a situação. Ele fortaleceu a igreja. Daqui a pouco a igreja de Antioquia enviou Barnabé e Saulo para outros lugares. E chega um momento no capítulo 16 de Atos, e vemos algo bem interessante, uma bifurcação, um momento essencial para entender o momento que a gente está vivendo agora mesmo. Versículo 11, vemos uma partida. Versículo 10, assim que teve a visão, uma visão de um varão macedônio, Paulo sair
obedecendo com a equipe dele, ele saiu. Tendo, pois, versículo 11, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis. E o evangelho chegou na Europa, mas dá para ver que o evangelho estava indo para o oeste. E cadê o leste? É a Ásia. Saindo de Troade, do continente asiático, ele chegou no novo continente. E o evangelho na Ásia? O que aconteceu? O que aconteceu? Recentemente eu estava relendo um livro escrito quase 20 anos atrás por um japonês americano. Ele mora na cidade de Haifa, em Israel, por quase 40 anos. E o nome do livro, O Tsunami de Deus. E ele mostra como o evangelho saiu de Jerusalém, subindo para a Turquia, pulando para a Grécia, inundando o continente europeu, de lá para as Américas e a África também. E agora, o tsunami do evangelho, com força na Ásia. E de volta para Jerusalém, das extremidades da terra. Ele está mandando uma onda do evangelho. O Senhor está levantando o povo asiático, para inundar aquele continente. E o evangelho vai voltar para Jerusalém. Jesus vai voltar. A reta final, gente. E podemos participar nesse momento, nessa reta final. Mas também, o que aconteceu com a Ásia? O evangelho somente saiu para o oeste? Não, também. Entrou nas comunidades na Babilônia, a Síria, o apóstolo Tomé, indo para a Índia, chegando no ano 52, implantando igrejas, graças a Deus. Algo aconteceu no continente. Mas ao longo do caminho, o evangelho ficou naqueles lugares, em vez de ir mais longe. Através da rota da seda, o evangelho chegou finalmente através dos nestorianos na nação de China. 630, algo e pouco, 35, chegou o evangelho através dos nestorianos, desbravando, indo naquela rota da seda, com o desejo de evangelizar o continente asiático. Mas realmente o evangelho não colocou raízes bem profundas no solo asiático. E passou décadas e séculos. Podemos pensar sobre o Marco Polo chegando e vendo igrejas naquele lugar. E aconteceu algo bem interessante. Eu quero falar sobre isso também. Ao longo dos séculos, algo que podemos ver na história da igreja, sobre a história da igreja asiática. Momentos de oportunidade, mas a igreja não deu uma resposta. O grande Khan falou para os embaixadores da Igreja Católica, falando: manda missionários para nós. E eles voltaram, dando essas notícias, e pouca gente respondeu. Uma porta aberta, mas poucas pessoas respondendo. Podemos ver o grande missionário católico Francisco chegando no Japão, 1549,
escrevendo para alunos de um seminário e dizendo assim: fala para os alunos, deixem as suas pequenas ambições, venham para o leste e pregam o Evangelho de Cristo. Mas poucas pessoas responderam. Eu vou repetir, eu acho forte esse ditado do Francisco, dizendo assim: fala para os alunos. Eu estou falando para alunos da escola de missões, alunos da escola de ministros, graduados do Rema, alunos do primeiro ano, do segundo ano. Eu estou falando para vocês. Vamos ouvir essa voz de 450 anos atrás, falando para nós: vamos deixar as nossas pequenas ambições, vamos sonhar grande e vamos para o leste. Vamos. Tem gente nesse lugar, o seu destino no leste, no continente asiático. O Senhor está batendo na porta durante muito tempo. Hoje, o Senhor está reacendendo a luz em seu coração também. Também algo está acontecendo. Ao longo do caminho, a expansão marítima, os portugueses indo para todo lugar, o Evangelho na Ásia, chegou os britânicos, chegou William Carey na Índia, chegou o americano Adoniram Judson na Birmania, Myanmar, chegou Hudson Taylor, chegando naquele país tão enorme de China. E o efeito daquela vida, daquele homem ainda, as ondas estão impactando aquele país, da vida dele. Uma vida rendida, uma vida de obediência, uma vida consagrada, uma vida dizendo: eis-me aqui, Senhor, uma vida. Taylor falou assim, Hudson Taylor falou assim: tendo 1000 vidas, eu daria todas as 1000 vidas para a China. Que coração rendido. E temos um coração assim, em Cristo. Queremos ver esse grande continente com uma luz brilhando. Todos os países, todos os povos. Está acontecendo, mas vai acontecer mais. No início do século XX, chegou o movimento pentecostal. No mesmo tempo que o Espírito Santo estava se movendo nos Estados Unidos, na Europa, estava acontecendo aqui na América Latina e também na Ásia. Pyongyang, a capital da Coreia do Norte, recebeu uma visitação do Senhor naqueles dias. O Espírito Santo, um batismo do Espírito Santo, as igrejas falando em outras línguas, os dons do Espírito Santo operando nas igrejas. E surge um movimento de Pyongyang para Jerusalém. Vamos carregar esse poder, esse evangelho ao longo do continente. Vamos de volta para Jerusalém. Quase no mesmo tempo aconteceu em China também. Movimentos inspirados pelo Senhor
Pessoas orando sobre o mapa do continente asiático e pensando sobre a possibilidade de trazer o Evangelho de volta para Jerusalém. E está acontecendo hoje em dia. Está acontecendo. Missionários saindo de China, saindo de muitos lugares, das Filipinas, da Indonésia. Missionários de muitos lugares, saindo para evangelizar o grande continente, para reacender a luz. Mas a gente não vai deixar somente os asiáticos para fazer todo o trabalho, não. A gente vai participar também. E estamos participando. No vídeo, deu para perceber a família Arcanjo no Japão, Jefté e Gabi, outros missionários no Japão, mas também Jussara em Camboja e outras pessoas no mundo de acesso criativo. Poucas pessoas, mas começa assim, um rompimento, a represa quebrando. E eu estou vendo, está chegando um rio, uma corrente, um tsunami de pessoas do Brasil indo para os confins da terra, indo para a Ásia. Achei algo bem interessante. Uchimura Kanzo, quase 120 anos atrás, um líder na igreja japonesa, Uchimura Kanzo falou assim: como ninguém vive para si mesmo, assim nenhuma nação existe para si mesma. O destino do Japão está intimamente conectado com o destino de 1 bilhão, naquela época, 1 bilhão, hoje, 4. 1 bilhão de asiáticos. E eles vão ser abençoados ou amaldiçoados. Isso depende do nosso comportamento, sendo verdadeiro ou falso. Eu achei bem forte. Assim, nenhuma nação existe para si mesmo. A nação brasileira não existe para si mesmo. Mas com um propósito, um destino. Também como o Japão. O país brasileiro tem um destino. Esse país tão glorioso. Essa salada de raças e tribos e povos. Tem Ásia, tem África, tem índio, tem europeu, tem todo mundo nesse país. Com qual propósito? Um pedaço do céu. Para nos preparar para o futuro brilhante que está nos esperando. E na Ásia, tem muita gente esperando a igreja brasileira. Vamos pensar um pouquinho voltando para Isaías 49. Extremidades da terra. Vamos para versículo 12. Versículo 12, Isaías 49. Eis que, Isaías 49, versículo 12. Eis que estes virão de longe. E eis que aqueles do norte e do ocidente e o leste. E aqueles outros da terra de Sinim. China, gente. Sinim, China na Bíblia. As extremidades da terra. Algo bem interessante, eu estou terminando com esse pensamento bem interessante para nós. Como nação, temos ligações com vários países da Ásia. Mas vamos pensar principalmente nas duas extremidades da terra asiática. O oeste e o leste. No oeste, Líbano,
Tem mais libaneses no Brasil do que no Líbano. Brasil com uma comunidade enorme de libaneses. Temos uma ponte, temos uma ligação, temos uma parceria com aquele país que está sofrendo muito nesse momento. Um país quase se tornando uma Síria nesse momento, quase se tornando um Afeganistão também. Mas temos uma ligação, uma ponte aberta para nós, por causa da nossa história, da nossa cultura. Quem já comeu em Habib's? O Líbano já chegou em Campina Grande, gente, né? Mas Campina Grande vai chegar no Líbano com força. Mas vamos pular para a outra extremidade do continente, Japão. E qual país no mundo inteiro tem a comunidade maior de japoneses fora do Japão? Nosso país, nosso Brasil. Existe uma ponte, existe uma ligação entre Japão e Brasil. Uma porta aberta. Vamos aproveitar, gente. Vamos aproveitar. Existe um mundo lusófono. Existe Macau, parte da China. Existe Goa, na Índia. Existe Timor, parte da Indonésia. Os 3 países asiáticos mais populosos, com essa ligação, esse vínculo com o mundo lusófono que fala português. Isso é com propósito, gente. É com propósito. É a gente. Vamos fazer o quê com tudo isso? Vamos dizer, como Isaías na presença do Senhor, naquele momento no capítulo 6, eis-me aqui, Senhor. Vamos ficar de pé e vamos dizer, Senhor, diante de tudo isso, diante de tudo que a gente recebeu nessa noite, vendo a grandeza do Senhor, proezas do Senhor, ainda tem mais coisas para fazer e queremos entregar as nossas vidas. E queremos dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. O grande continente está esperando para os meus joelhos, as minhas orações, esperando para as minhas contribuições. Senhor, eis-me aqui. Eu posso ir também. Eu posso comprar uma passagem. Eu posso viajar para o outro lado do mundo. Eu posso ir para o Líbano. Eu posso ir para o Japão. Eu posso ir e impactar outros países com esse evangelho, com essa palavra que mudou a minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Uma igreja missionária. Uma igreja com força, essa força vai brilhar aqui no estado de Paraíba, vai brilhar ainda mais. Eu estou crendo que cada município, temos 223 municípios aqui no estado de Paraíba. Eu estou crendo que cada município vai ter uma igreja Verbo da Vida pregando essa palavra. Eu estou crendo nisso. Eu estou crendo nisso. Esse grande farol aqui em Paraíba vai gerar uma luz tão grande que vai cobrir a terra. Vai cobrir o continente asiático também, reacendendo muitas luzes, apoiando muitas pessoas naquele continente. Porque o tempo chegou, o tsunami de Deus está indo do leste para o oeste, para chegar em Jerusalém. Essa inundação das nações, e podemos fazer parte disso, é o nosso privilégio. E vai acontecer, vai acontecer,
vai acontecer ainda mais. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Mais um momento. Mais um momento. Eu estou com algo no meu coração, surgiu agora. Só um momento. Vamos levantar todos os remas. No continente asiático, todos os remas. Na Índia, Indonésia, Singapura, Malásia. Os remas, Tailândia, Birmania, Myanmar. Todos os remas. Japão. Vamos nesse momento, vamos abrir as nossas bocas e vamos orar. E vamos, Senhor, essa palavra do Rema Brasil para os remas da Ásia, nesse momento, mais força, Senhor, mais ousadia, mais poder, mais sinais, prodígios, acompanhando a pregação, o ensino da palavra naquele continente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Fazemos parte de algo maior que o Senhor está fazendo ao redor do mundo. Obrigado, Senhor. Juntamos a nossa fé com os graduados do Rema no continente asiático para uma colheita enorme em nome de Jesus. Cremos, Senhor, cremos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Tem um jovem, você tem essa dúvida, eu tenho tempo para fazer faculdade, para terminar a faculdade, eu preciso ir, está fervendo no meu coração. Algo fervendo tão forte. E você na dúvida, pensando, eu quero ir. Porque eu vou passar mais tempo aqui, eu preciso ir. E o Senhor está dizendo, o que eu comecei, eu vou completar, eu vou terminar em você. Nessa estação. E a estação vai mudar. E daqui a pouco você vai. Mas o Senhor está dizendo, obedece às estações. Tira essa dúvida. Termina o curso. E vai. Em nome de Jesus.